a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo de número 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria e blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo descreve aos Éfesos trazendo uma exortação. E ele diz: se vocês querem viver uma vida saudável, seja familiar, seja espiritual, seja conjugal, onde quer que seja, se vocês querem viver uma vida saudável, siga esses conselhos que lhes dou. Paulo descreve e ele diz: então, longe de vós, longe de vocês, toda amargura. Amargura é um sentimento que brota no interior do homem. O apóstolo Tiago diz que ela é uma raiz. Essa raiz brota e só conseguimos tirar da nossa vida se arrancarmos a raiz. Ele chama de raiz de amargura. Paulo diz: ainda não esteja em vocês cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Paulo descreve aos Éfesos dizendo: vocês estão um pouco deturpados emocionalmente. Ele está escrevendo essa carta para uma igreja e ele diz: há uma deturpação em vocês, e vocês precisam tirar toda a amargura dos corações de vocês. Vocês precisam tirar a cólera. Paulo está dizendo: tira de vós essa ira, tira de vós gritaria, tira de vós blasfêmias. E aí ele vai dizer: coloque dentro do relacionamento, dentro da casa. Posso trazer essa palavra para os pais, dizendo: pais, coloque isso em prática na sua vida. Antes, ou seja, não tenha ira, não tenha amargura, não tenha gritaria, não tenha blasfêmia, não tenha malícia, mas antes tenha benignidade. Seja benignos para com os outros, seja compassivo, perdoa. Ele diz: perdoa uns aos outros. E ele vai dizer: sabe por que perdoamos uns aos outros? Como também Deus nos perdoou através de Cristo. Lembra da oração do Pai Nosso? O que é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como já temos perdoado. Jesus está ensinando e dizendo: você só vai alcançar perdão quando você primeiro perdoar. Perdoa as nossas dívidas. A oração é: eu estou orando para Deus dizendo: perdoa as minhas dívidas, mas eu já perdoei quem me ofendeu. Aí a oração termina: livra do mal, pois teu é o reino, amém. Não, a oração não termina ali, ela continua, e ela continua, e Deus diz: quem vocês perdoar, será perdoado, e quem vocês não perdoar, não será perdoado. Porém, se vocês não perdoarem,
o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Então eu aprendo algo, eu aprendo que perdoar é um dever do cristão. Eu vou repetir. Perdoar é um dever do cristão. Perdão, por quê? Porque se Jesus não nos perdoar, nós não podemos estar aqui nos domingos sentados nesse banco. É verdade ou não é, gente? Agora preste atenção que Paulo relata e ele diz: se vocês querem uma vida diferenciada, então façam isso. E aí eu quero deixar alguns conselhos essa noite. O que preciso fazer para que a minha vida e a minha casa seja saudável? Olha para o teu vizinho e diga assim: o que você precisa fazer para que a sua vida e a sua casa seja saudável? Diga para ele: preste atenção, que vai vir o rojão. Primeiro, para que tenha um ambiente saudável, você precisa criar um ambiente e estimular o crescimento dentro desse lugar, ou seja, sua casa. Hoje é dia dos pais, então pais, você precisa aprender a criar um ambiente de crescimento dentro da sua casa. É inadmissível nós não crescermos. É verdade ou não é, gente? A gente precisa crescer, crie um ambiente. Agora, como eu vou criar esse ambiente? Primeiro, eu preciso fazer do lugar, a minha casa, a minha família, a minha vida, aonde eu estiver, eu preciso criar um lugar onde os filhos são valorizados. Paulo estava vendo que a igreja de Éfeso estava tendo algumas complicações familiares, a ponto do capítulo 6 de Éfeso, ele traz umas exortações para a família, e ele vem trazendo e falando sobre pais e sobre filhos. É onde vem o primeiro mandamento com promessa: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Ou seja, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Paulo também vai descrever para os pais, porque ele estava vendo que tinha algo que estava meio conturbado naquela situação, naquela vivência toda. Ele diz: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então eu preciso criar um ambiente onde na minha casa existe valorização. Só tem valor o que você valoriza. Só tem valor o que você toma como valor. Se você não toma a sua casa, os seus filhos, a sua família como valor, então significa que você não valoriza. Só vamos valorizar aquilo que nós entendemos que é valoroso para nós. Como os filhos estão sendo tratados dessa maneira e se tornarão saudáveis amanhã? Como que nós, os pais, eu estou falando para pais aqui essa noite, amém, pais? Se você ainda não é pai, você vai ser, aleluia. E você precisa aprender isso. Você precisa valorizar. Em segundo lugar, não só valorizar, você precisa encorajar a sua casa. Qual encorajamento nós estamos dando para os nossos filhos? Vamos para a oração, vamos para a igreja, vamos adorar, vamos celebrar. Se você quiser, você vai. Qual encorajamento nós estamos trazendo para a nossa família?
Qual encorajamento estamos trazendo para os nossos? Como nós estamos jogando a nossa família para cima? Existem muitos que estão afundando para baixo. Agora, em terceiro lugar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um lugar onde os nossos filhos são honrados e tratados com respeito. Se trata muito bem os de fora, mas os de dentro massacra-se. Posso ouvir um amém, gente? Que silêncio mortal é esse? Pais não têm o direito de expor os filhos. Paulo estava trazendo essa palavra para a igreja de Éfeso, dizendo: não provoquem a ira dos vossos filhos. Se vai corrigir, corrige dentro do quarto, corrige dentro de casa. Olha o que é Efésios capítulo 6, versículo 4, que diz: não traga essa ira para os seus filhos. Mas eu ainda preciso criar um lugar onde flagramos os nossos filhos fazendo coisas positivas. O seu filho quer adorar o Deus que você serve. O seu filho quer celebrar o Deus que você celebra. Quantas vezes eu já ouvi de jovens dizendo: se for para me ser crente igual o meu pai, eu não quero. O Deus do meu pai é um carrasco. O Deus do meu pai só traz peso. Crie um ambiente positivo. Lugar onde nós elogiamos e não apenas criticamos. Há uma lista de reclamações de adolescentes filhos. Pastor, toda hora que eu encontro com meu pai ou com a minha mãe, a mesma coisa. É sempre ele diz do mesmo jeito. Porque o menino anda, o pai grita: anda direito, rapaz. Levanta essa calça. Amarra esse tênis. Fecha a porta. Dá a descarga. Abaixa a tampa do vaso. Levanta. Críticas. E a lista de reclamações deles é: os meus pais sempre me criticam. Nunca me elogiam. Nunca trazem um carinho para mim. Nunca pergunta como estou. Paulo estava preocupado com essa situação dentro da igreja. E ele vai para a igreja e ele diz: se vocês querem ser saudáveis, se você quer ter uma vida saudável, você precisa mudar a atitude. Quem só recebe críticas vai se tornar o que amanhã, gente? Nós estamos vivendo uma geração que está sendo deturpada em muitas coisas. Mas preste atenção, eu preciso ainda criar um lugar onde nós reagimos às emoções dolorosas e às emoções positivas dentro dessa casa. Não é todo dia que a gente está rindo. Tem dia que a gente está triste. Tem dia que bate uma tristeza. Tem dia que a gente não quer conversar com ninguém. Tem dia que a gente prefere ficar trancado dentro do quarto. Mas tem dia que a gente está falante. Tem dia que a gente desliga esse menino, por favor, gente. Alguém desliga aí. Nunca desqualifique as emoções de alguém. Porque emoções, esse sentimento brota dentro de nós e é natural. Todos nós sentimos tristezas, todos nós sentimos alegria, todos nós sentimos amarguras, todos nós sentimos. O que não podemos é
fingir que isso não seja uma realidade em nós. Lugar onde nós reagimos às emoções. Eu me lembro que quando eu era menino, para passar na prova, meu pai e minha mãe diziam assim: se for aprovado, ganha a bicicleta. Alguém já foi assim também? Se for aprovado, faz isso. Aí você logo tremia as bases. E se eu for reprovado, toma um couro. Não era mais fácil dizer: se não passar, entra no porrete. Eu tomei alguns cacetes arrumados, irmão. Preste atenção. Lugar onde as emoções precisam ser tratadas. Lugar onde errar é humano. Pai, você erra. Mãe, você erra. Filhos, vocês erram. Eu preciso criar um ambiente dentro da minha casa, dentro do meu lar, onde errar é humano. Não exige perfeição dos seus filhos ou de quem quer que seja que esteja em sua volta. Exige deles crescimento. Porque errar será natural. Errar é humano, mas exige crescimento. Quando nós erramos e não crescemos, a gente permanece no erro. A casa é um lugar onde tem que ter liberdade para ser gente. É dentro da minha casa que eu choro. É dentro da minha casa que às vezes eu reclamo algumas coisas. É dentro da minha casa que eu dou uns gritos de desespero algumas vezes. Dentro da minha casa eu digo: eu errei. Nós erramos. Precisamos consertar. Dentro da minha casa tem que sentar e dizer onde está aquela questão da discussão de relação. Onde está o erro? Teve um dia que eu disse para a pastora Meire: escreve numa folha o que você acha que eu preciso mudar. Irmão, não faça esse tipo de coisa com mulher. Escrevi na minha uma cadernetinha desse tamanho, algumas coisas, Léo. Tó. Quando eu for fora dela, irmão, era um caderno de 10 matérias. Isso tudo. É um local de humanos. Olha o que diz Lucas capítulo 15, versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Lugar onde é humano. O filho errou. O filho disse: me dá a parte que me pertence, a minha herança, que eu quero ir embora. Ele pegou a herança, gastou tudo e depois volta sem nada. E aí ele vai dizer para o pai: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, porque aquilo que o Senhor tinha para me dar, o Senhor já me deu. Eu não tenho dignidade de ser chamado de filho. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele compreendia e ele dizia: filho não faz o que eu fiz. Eu não podia ter pedido ao Senhor a herança, porque herança é repartida após a morte dos pais.
E ele quer a herança em vida. E ele pega tudo que é dele e gasta. Então quando ele volta, ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu errei com o Senhor. Mas em primeiro lugar ele disse: eu pequei contra os céus. E porque eu pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai vai dar a resposta para esse filho. Porque o pai entende que dentro dessa casa, errar é humano. Fala comigo: errar é humano. O pai entende. E o pai olhou e disse assim: servos, por favor. Veio o servo: trazei depressa. Não pode demorar. Trazei a melhor roupa e põe nesse menino, por favor. Traz o anel e coloca na sua mão. Traz sandálias, põe nos seus pés. Acerte esse menino do jeito que ele precisa ser. O pai estava dizendo: ele errou, mas ele errou porque ele é humano. Pais que estão aqui essa noite, se o seu filho erra, não o bota para fora, abraça-o, traz para perto. Não passe a mão sobre o erro que ele cometeu. Se ele errou, está errado, mas você não pode lançá-lo para fora. Não faça isso. Traz de volta para perto. Coloque dignidade nele outra vez. Porque quando o pai determina, o pai chama o servo e diz: porque esse meu filho estava morto, mas ele reviveu. Sabe como a gente vai reviver? Sendo humano, reconhecendo que erramos, reconhecendo que a gente tem falhas, reconhecendo que a gente precisa da graça, reconhecendo que a gente precisa da misericórdia, reconhecendo que a gente precisa do sacrifício de Jesus na cruz, reconhecendo que nós necessitamos um dos outros, reconhecendo que a gente precisa abrir a nossa boca e dizer: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, já não sou digno, não há dignidade mais, mas faça de mim como um dos teus servos. O Pai vai olhar e dizer: você não é servo, você não está na atitude ou no caminho de servo. Eu não criei você para ser servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas você não é servo, você é herdeiro, você é co-herdeiro junto comigo nas regiões celestiais. O filho errou, gastou tudo. Descubra algo. Descubra que são únicos, que sua família é única, que seus filhos são únicos, e comece no ponto onde eles estão, irmão. Trate criança como criança. Trate criança como criança, mas trate adulto como adulto. Se ele não é adulto, você não pode tratá-lo como adulto. Se ele é adulto, você não pode tratá-lo como criança. Agora aprende algo: filhos não são iguais. Quem tem mais de 2 filhos aqui, faz assim com a mão. São iguais, gente. Quando era pequenininho, você falava com um senta, ele sentava. Teve um que você disse: senta, para quê? Não faça, por quê? O outro fazia. Aprende algo: filhos não são iguais. Cada um tem uma característica, cada um tem um jeito. Aprenda a característica do seu filho. O texto diz, Lucas capítulo 15, versículo 21, escute. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças.
Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe: o que é isso? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para ele alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar o novilho cevado. Preste atenção nesse texto. O filho volta, o pai diz: essa casa é uma casa de humanos, você errou, continua a vida. Bota anel, sandália, vestido novo, coloca tudo nele, mata o novilho, vamos celebrar, vamos fazer festa. Filhos não são iguais. Chega o outro e diz: o que está vendo aí? Não, é porque o teu irmão voltou e teu pai está dando uma festa. O cara fica indignado, o cara fica bravo, o cara olha para os servos e diz: eu não entro, essa casa não me cabe mais, eu não vou estar aqui mais. O pai sai para fora para conciliar. O papel de pai é conciliar conflito dos filhos. O pai sai, vai lá e pega o filho e diz: ô, presta atenção, esse teu irmão estava morto, reviveu, rapaz, mas eu tenho estado com você todos os dias. O filho começa a mostrar as qualidades dele. E o Senhor nunca me deu um cabrito para me matar e fazer festa com os meus amigos. Chegou o meu irmão que gastou tudo que é seu, e você está dando para ele o novilho cevado. Entenda algo: havia aqui uma discussão entre o cabrito e o novilho. O cara estava indignado: eu nunca tive um cabrito, e você está dando um novilho para ele. A discussão começa por aí. Na história diz que quando havia uma colheita maravilhosa, o dono da colheita matava um novilho que estava sendo guardado e preparado para esse dia dessa colheita, e fazia um churrasco com aquele novilho, o novilho cevado. Porém, o cabrito era dado para os escravos, os trabalhadores, para eles comemorarem também essa colheita. Preste atenção. O filho volta e ele não entende que aquela casa era uma casa de humanos. Ele entende que o pai não poderia receber de volta o filho. Eu não quero estar do lado dele mais, eu não quero estar junto. Aí vem o que Paulo descreveu. A amargura entra no coração, a ira brota no coração, e ele diz: tu nunca me deste um cabrito. Aquele filho estava dizendo: eu sou escravo, eu tenho mentalidade de escravo. O pai olha e diz: mas tudo que é meu é seu, meu filho. Da mesma forma que eu entreguei para o seu irmão, eu entrego para você. Porém, a mentalidade dele estava deturpada. Aprenda algo: esteja disponível para seus filhos. Pais, esteja disponível para o seu filho. Pare a sua agenda, se for necessário. Pare a agenda. Pastor, mas se eu parar a agenda, eu não consigo. Pare tudo.
por causa dos seus filhos. Quanto tempo estamos dedicando com os nossos filhos? Por mais que estejamos atarefados, eles precisam de ser levados ali no parquinho que está no Shopping Vila Velha. Olha, está falando. Ele precisa ser levado no cinema. Ele precisa comer uma pipoca do seu lado. Aprenda isso, irmão. Filhos precisam ser e entender que os pais estejam disponíveis para eles. Tire tempo para a sua família. Tire tempo para o seu filho. Te faço uma pergunta: tem quanto tempo que você não vai na praia com ele, irmão? Tem quanto tempo que você não chupa um picolé? Eu quero mais. R$1, que bom. Quanto tempo? Quanto tempo que você não come o churrasquinho de picanha mineira na praia com ele? Sabe qual que é churrasquinho de picanha mineira? Queijo na brasa. É churrasco de picanha mineira. Pastor, é cultura. Quanto tempo tem? Eu não estou dizendo para você fazer loucura, viajar para ir para o Beto Carreiro. Se você tem oportunidade, vai, irmão. Se for possível, não vai no Beto Carreiro, vai em Orlando, na Disney. Vai, irmão, pelo amor de Deus. E quando você for lá, vai na Lagoinha em Orlando, lá no Pastor André. Aqui tem uma família que foi, graças a Deus. Ainda bem que eles voltaram pô, a qualidade do André para mim é bem diferente, né, irmão? Ainda bem que eles voltaram e reconheceram e chegaram de volta, graças a Deus. Preste atenção, gente. Quanto tempo tem? Eu termino essa palavra. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 13, versículo 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou com ela. Olha o versículo 10. Então disse Aminon a Tamar: traze-me uma comida à câmara e comerei da tua mão. Tamar trouxe bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Pois ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde eu iria com a minha vergonha, e tu serias como um louco em Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou com sua irmã. Tamar, meia-irmã de Aminon, filha do mesmo pai. Ele diz: estou apaixonado por Tamar. O servo que andava junto com Aminon dizia assim: finge que você está doente. Sempre vai ter antes alguém para incentivar a mentira. Finge que você está doente, aí você fala que ela tem que levar comida para você. E aí quando tiver lá, aí você faz o serviço. Ele usa a estratégia. Veja que ela conhecia um pouquinho da lei de Israel. Ela diz: meu irmão, não é assim que se faz. Para onde eu fugiria com a minha vergonha? E você?
você seria castigado. Agora faz o seguinte, fala com o rei. Olha, veja que ela não chama Davi de pai, ela chama Davi de rei, que era alguém que julgava essas causas. Fala com o rei, com certeza ele não vai me negar a você. O que Tamar estava dizendo, se você falar com o rei e ele autorizar, eu serei sua. Agora não faça isso, isso é loucura. O texto diz, por ele ser mais forte, ele agarra Tamar e a possui. A notícia percorre no palácio. Davi, o rei, não chama Aminon para uma correção. Davi não estava tendo disponibilidade para o filho. Ele não chama Aminon, ele não chama Tamar para se acertarem, para corrigir. Ele não quis parar sua agenda para salvar os seus filhos. Entra na história o irmão de Tamar, Absalão. Absalão entra no caso e ele diz, Aminon tem que morrer. E ele começa a tramar a morte do irmão, a ponto de dizer, deixa a gente ir, pai, lá no campo, a gente vai caçar, a gente vai ter o pai. Olha e fala assim, eles vão reconciliar. 2 anos depois do episódio, e eles vão, e Absalão mata o irmão. A notícia chega, o pai chora a morte do irmão, mas do filho. Agora tem uma filha estuprada, tem um filho que era estuprador, e tem um filho que é assassino. Ele não toma nenhuma atitude, ele não faz nada. Absalão foge, ajudado pelo avô, volta depois, ajudado pelo avô, toma o reino, e o fim de tudo é a morte daquele garoto, depois que divide o reino numa guerra contra o seu próprio pai. Quem não investe tempo naquilo que é valioso para a sua vida, perderá lá na frente o que mais ama. Invista tempo na sua família, invista tempo nos seus filhos, invista tempo na esposa. De vez em quando dá uns 50, uns 100 para ela ir no salão pintar o cabelo. De vez em quando procura aí algumas irmãs que vendem folheados, se você não tem dinheiro para comprar o ouro puro. Compra uma joia para essa mulher, meu irmão. De vez em quando faz uma graça. Pega essa querida, fala assim, hoje nós vamos dar uma de bacana. A gente vai jantar, aonde? Outback. Irmão, eu já vou lá de vez em quando, eu só sei pedir uma coisa, porque eu não sei nada do que está escrito no cardápio, é tudo em inglês. Então eu só peço a mesma coisa sempre. Esse, por favor. Já está decorado. Já saio de casa dizendo, é esse, né, amor? Porque se a gente mudar, pode passar vergonha. De vez em quando, irmão, pastor, mas Outback é caro, então leva no porcão. Não, aqui não tem um porcão, né? Tem sim. Porcão é uns que fica na pracinha, o suor e ele que faz assim, mexe, e o pau quebra, esse é o porcão. Leva para comer uma torre de batata, cheia de bacon. Eita! Mas você precisa gastar tempo com a sua família. Ei, psiu, a gente riu, mas você pode fazer isso hoje. O silêncio. O louvor, por favor. Tenha atitude, tenha pensamento.
Sua casa precisa ser diferente. Agora preste atenção. Quando você vai atravessar uma linha férrea, está uma placa escrita assim: pare, olhe, escute. Isso é fundamental para dentro de um relacionamento, para dentro de uma casa. Pare, olhe, escute. Há uma estatística que diz que numa mensagem que falamos para alguém, ela se absorve 7% das palavras que foram ditas. 38% é por causa do tom de voz. Mas 55% são por fatores verbais. Um olhar é mais determinante do que uma palavra. Lembra de Jesus olhando para Pedro? Pedro negou 3 vezes. O galo cantou. Jesus passa do lado de Pedro e só olha. Jesus não falou nada. O olhar de Jesus já determinou alguma coisa da vida de Pedro. A Bíblia nos ensina algo que é importante. Não é por muito falar, não é por força, não é por violência. Mas a Bíblia nos ensina algo mais. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Permita que seus filhos expressem as suas emoções. Quantos corrigem de correadas os filhos e dizem: não chora? Quantos estão sendo brutos onde era para trazer carinho? Mas quantos estão tendo carinho onde era para trazer correções? As emoções são parte da nossa genética. Os peixes nadam, os passarinhos voam, os homens têm emoções. Não podemos escolher nossas emoções, mas podemos escolher nossas reações diante das emoções. Como está a nossa escolha diante das emoções que vêm dentro da nossa casa? A sua casa precisa ser um estimulante de crescimento para os seus filhos. Todos nós queremos que os nossos filhos cresçam, os nossos filhos desenvolvam. Então, traz para perto. Mas não faça como muitos. Eu fui criado assim e vou criar o meu assim. Vai dar errado, irmão. Eu não posso criar a minha filha do jeito que eu fui criado. Eu sou filho de pastor. E quantas vezes dentro da igreja eu ouvi as pessoas dizer: você tem que ser o primeiro. Você tem que ser exemplo, porque você é filho do pastor e
daí? E daí que eu sou filho do pastor? Porque eu era filho do pastor, eu deixei de ser criança? Não. Eu deixei de fazer bagunça? Não. Eu deixei de aprontar? Não. Eu não posso olhar para minha filha e dizer, por você ser filha, minha filha e eu sou o pastor, senta no primeiro banco todo culto. Não. Ela é um ser humano. Ela é gente. Ela tem emoções. Ela chora. Não reprime as emoções dos seus filhos. Se você recebe essa palavra, fique em pé no seu lugar.